Olá, meus amores, tudo bem? Espero que estejam bem, tá ok? Então, vamos começar mais uma aula, tá bom? Nós, dessa vez, vamos começar na página 153, tá ok? Então, abra sua apostila na página 153. Nós vamos falar sobre as rimas, né? Os sons que se repetem, tá ok? Lá na página 153. Nós vamos fazer a leitura de um poema diferente, tá? Um poema mais divertido. Vamos conhecer a biografia desse autor, tá? Vamos responder algumas perguntas. Vamos encontrar rimas para algumas palavras, tá ok? E também vamos trabalhar mais um pouquinho dos 5 sentidos, tá bom? Visão, audição, tato, né? Olfato e paladar. Combinado? E por último, a tarefa de casa, tá ok? Nós vamos fazer uma ilustração sobre o poema, colocar rimas, né, de algumas palavras e escrever algumas letrinhas do alfabeto, combinado? Então, se prepare aí que nós vamos começar. Então, vamos lá, página 153, coloquem a data, tá bom? Sons que se parecem. As rimas são encontradas em diferentes tipos de texto, como poemas, quadrinhas e cantigas. Veja como podemos brincar com o nome dos órgãos dos sentidos. Então, tá dizendo aí, como nós já vimos anteriormente, que os sons que se parecem, eles são chamados do quê? Quem se lembra? Quando eu tenho uma palavrinha que tem o mesmo som que a outra, ela é chamada de rima. Muito bem. E quando eu sei que uma palavrinha rima com a outra mesmo? Quem se lembra? Muito bem, quem respondeu quando eu sei que o final é igual. Lembra que o final tem que terminar igual? Por exemplo, aqui eu tenho a palavra flor, calor e amor, certo? O final delas tem as mesmas letras, ou seja, vai acabar com o mesmo som. Então, flor rima com calor, calor rima com amor, tá ok? Então, essas palavras, elas rimam porque tem o final com o mesmo som, ok? Então, vamos lá, de olho no texto. Acompanhe a leitura que a Pro vai fazer. O título, O Laboratório Sem Sentido. Acompanhe com a Pro. Ouçam, minhas crianças, vamos todos ouvir o estrondo do trovão que faz a cabeça tinir. E vejam, meus jovens, luzes fortes a brilhar, mas todo cuidado, por favor, para não se cegar. E toquem, meus alunos, toquem sem ter medo. Só são tripas de topeira, passem bem o dedo. E mastiguem, meus garotos, sem nenhum desperdício. Cozido de olho de sapo faz parte do exercício. E cheirem, meu cientista, cheirem este queijo, ele é mais antigo que o meu primeiro beijo. Esses são os sentidos, chegamos ao fim da lição. Semana que vem, doenças. Preparem-se para a diversão. John Ciesca, Ciências em Versos, tradução de Érico Assis. Ok? Então, olha só. Esse texto está falando sobre o quê? Este poema. Ele fala sobre o quê? Sobre os 5 sentidos. Vocês se lembram o nome dos 5 sentidos? Quem se lembra aí? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Muito bem. Parabéns quem lembrou, tá bom? Então, esse texto fala sobre os 5 sentidos, tá bom? Nós vamos relembrá-los. Então, tá dizendo que esse texto, ele faz uma brincadeira, né? Com os sentidos do nosso corpo. O tinir, por exemplo. Alguém sabe o que significa a palavra tinir? O tinir é soar, é vibrar, é um som que vibra, tá bom? Vamos continuar. Vira a página. Página 154, coloquem a data. Nós vamos ler a biografia, tá bom? Vamos lá. John Ciesca. O escritor é norte-americano.
mas sua família tem origem polonesa. Apaixonado por ciência desde criança, ele tem um modo diferente de falar sobre o tema, misturando ciência com literatura. Então, nós observamos aí no texto que ele tem uma maneira diferente, né, de falar. Ele aborda com diversão, ele mistura ciência com a literatura, né? Lembra lá no poema que ele fala sobre as tripas da topeira, que ele pede para as crianças, né, os jovens tirarem o queijo, né, que é tão antigo. Que mais que ele fala? Isso, muito bem. Então, nós temos que lembrar que isso é uma brincadeira que ele está fazendo, tá bom? Misturando a ciência com a literatura. Vamos continuar? Trocar ideias. Então, vamos lá. Número 1. Qual é o tema tratado no texto? O texto está abordando o quê? Muito bem, ele fala sobre os 5 sentidos, né? Isso, muito bem. Ele é usado no nosso cotidiano, esses 5 sentidos que nós usamos para tocar, cheirar, ver, ouvir, né? Muito bem. 2. Que tipo de texto você acabou de ler? Fale 2 características que comprovem a sua resposta. Esse texto que nós lemos, o que ele é? Quem se lembra? Isso, ele é um poema. Muito bem. Por que você descobriu que ele é um poema? Isso, porque ele tem versos e rimas, né? Por isso que ele é um poema. Muito bem. 3. Ao ouvir o poema, você sentiu alguma sensação? Se sim, você diria que elas são agradáveis ou desagradáveis? Então, o que você sentiu quando você ouviu a prolém do poema? Você gostou? Você achou engraçado? Muito bem, alguns aí disseram que achou engraçado, outros acharam meio nojento, outros ficaram curiosos, né? Para a próxima aula que esse professor vai fazer, né? Sobre as doenças, que mais? Tem outros que não gostaram, não achou que era legal. Isso mesmo. Número 4. Com os colegas, recite os 4 primeiros versos do poema. Vocês se lembram que nós já trabalhamos o que é o verso no poema, o que é uma estrofe? Então, vou relembrar com vocês, tá bom? Vamos voltar lá. Verso se chama cada linha que o poema tem, tá ok? Todas as linhas são chamadas de verso. E estrofe é esse conjunto aqui, tá vendo? Por exemplo, nessa nossa estrofe são só 2 versos, olha só. Tá vendo? Aí ele tem um espaço para depois vir novamente os versos. Então, a estrofe é o conjunto de verso, tá bom? É quando a gente junta os versos. E o verso é cada linha do poema. Então, tá pedindo pra gente ler as primeiras 4 linhas. Então, vou numerar aqui, tá bom? Ó, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Essas linhas se chamam verso. Então, nós vamos ler verso 1, verso 2, verso 3 e verso 4, ok? Vamos lá. Número 1. Ouçam, minhas crianças, vamos todos ouvir o estrondo do trovão que faz a cabeça tinir. E vejam, meus jovens, luzes fortes a brilhar. Cuidado, por favor, para não se cegar. Então, esses são os 4 versos, tá? Que a gente vai ler. Então, você leia aí na sua casa com a ajuda de alguém que está aí, tá bom? Vamos continuar. Na atividade. Na atividade de número 1, tá dizendo assim: recite novamente o poema e pinte nele 2 pares de rima. Utilize uma cor diferente para cada par. Então, o que é par de rima? É quando as 2 palavrinhas
são iguais, que eu encontro que elas terminam com o mesmo som. Então, essa palavrinha e essas duas palavrinhas eu vou pintar, vou fazer um par de rima e depois eu farei outra. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu vou pintar aqui na terceira estrofe, tá vendo, ó? A palavra medo, ela vai rimar com qual palavrinha aqui? O dedo. Vocês conseguiram ver? Não sei se vocês estão vendo aí direitinho. Então, isso é um par de rima, tá? Porque o final são iguais e tem o mesmo som, ok? Vocês vão encontrar dois pares de rima no texto e vai pintar, combinado? Quem quiser pausar o vídeo para poder fazer, tá bom? Fique à vontade. Continuando, atividades, né? Número 2. Escreva palavras que rimem com ouvir, trovão e brilhar. Então, você pode pensar em palavras aí que rima com ouvir. O que rima com ouvir? Muito bem. Tinir, né? Qual mais? Muito bem. E com trovão? Qual que rima com trovão? Qual que rima com brilhar? Você vai pensar e vai escrever. Pode ser do texto, tá bom? Mas se você... Página 155, põe a data. 3. Localize e contorne nos versos a seguir as palavras que se referem aos órgãos do sentido. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, o que vocês irão fazer? A Pro vai ler aqui, tá bom? Os versos que estão aqui do poema e vocês vão pintar as palavrinhas que fazem parte dos sentidos, tá bom? Então, vamos lá. Ó o primeiro verso. Você vai tentar descobrir qual é que faz parte de algum sentido, combinado? Ouçam, minhas crianças, vamos todos ouvir. Quais são as palavrinhas que está aqui que faz parte de algum sentido que nós temos? Ouçam, minhas crianças, vamos todos ouvir. Quais são as palavras? Isso, muito bem. Então, você pode contornar aí. Ouçam e ouvir, tá ok? Esse é o primeiro exemplo. Vocês farão isso com as outras, tá? Vou continuar lendo. E vejam, meus jovens, luzes fortes a brilhar. Qual é a palavrinha que faz parte do sentido? E vejam, meus jovens, luzes fortes a brilhar. Ok? Encontrou? Circule aí, tá bom? E toquem, meus alunos, toquem sem ter medo. Qual é a palavrinha? Muito bem. E mastiguem, meus garotos, sem nenhum desperdício. Olha só, aqui as figuras estão dando dicas, tá bom? E aqui por último, cheirem, meu cientista, cheirem este queijo. Qual é o sentido que ela está usando aqui, né? Ela está fazendo o quê? Então, qual palavrinha que você vai ter que circular? E ele está fazendo o quê? Então, qual palavrinha eu vou ter que circular, que faz parte dos sentidos? Ok? Muito bem. Quem terminou aí, pode virar a página. Página 156 é de tarefa de casa. Vamos lá. Número 1. Peça ajuda a um adulto da sua casa e releia os versos do poema, O Laboratório Sem Sentido, transcrito abaixo. Depois, crie um desenho para ilustrá-los. Então, olha o verso que está aqui, vou ler para vocês.
Ouçam, minhas crianças, vamos todos ouvir o estrondo do trovão que faz a cabeça tinir. Esse verso está falando o quê? Que é para as crianças ouvirem o quê? O estrondo, né? O trovão que faz a cabeça o quê? Tinir. Quem lembra o que é tinir? Hã? Muito bem, quem lembrou aí? Tinir quer dizer soar, vibrar, né? É um som que faz isso. Combinado? Então, você vai fazer esse desenho aqui que represente esse verso, tá ok? 2. Escreva 2 palavras que rimem com criança. Que palavra que rima com criança? Muito bem. Diversão. Os finais das palavrinhas tem que ser com o mesmo som, combinado? Então, vocês vão escrever aqui as palavrinhas que rimam. E por último, número 3. Escreva as letras do alfabeto que vem imediatamente antes e depois de. Então, o que vocês vão fazer aí? Vocês vão observar as letrinhas, certo? Aqui tem a letrinha L, a letrinha P, o G, o J e o V. Você vai escrever as palavrinhas que vêm antes delas e as letrinhas, desculpa. Vocês vão escrever as letrinhas que vêm antes e as letrinhas que vêm depois de cada uma delas, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Um beijo!